A cidade de Ouro Preto, com suas ladeiras de pedra e casarões coloniais, guarda séculos de história. Mas também guarda silêncios. No frio das madrugadas mineiras, quando a neblina cobre as ruas estreitas e o som distante do sino ecoa entre as igrejas barrocas, algumas histórias parecem permanecer suspensas no tempo. É nesse cenário de beleza e mistério que se desenrola um caso que até hoje provoca calafrios em quem ousa lembrar. O desaparecimento de um garoto de apenas 14 anos. Era 12 de junho de 2003. Uma quinta-feira aparentemente comum. A cidade se preparava para as festividades de Santo Antônio, e moradores ajeitavam bandeirinhas coloridas sobre as ruas. O aroma de café fresco escapava pelas janelas de madeira, misturado ao cheiro doce de canela vindo das padarias. Ninguém poderia imaginar que, naquela mesma noite, um menino iria desaparecer sem deixar vestígios, transformando a rotina de uma comunidade inteira em um quebra-cabeça sombrio. O nome dele era Rafael Andrade. Magro, de cabelos castanhos desalinhados e olhar curioso, Rafael era conhecido por sua inquietude e pelo sorriso tímido. Morava com a mãe, Dona Célia, e a avó materna, no bairro Rosário, uma das regiões mais antigas da cidade. O pai havia partido quando ele ainda era pequeno, deixando no menino um vazio que às vezes se revelava em silêncios prolongados. Naquela manhã, Rafael acordou cedo. O vento frio entrava pelas frestas da janela de madeira, e ele calçou o tênis gasto antes de descer para tomar o café preparado pela avó. Enquanto bebia o leite morno com achocolatado, conversava com a mãe sobre a festa da escola que aconteceria no sábado. A vida de Rafael era simples, mas cheia de pequenas alegrias. Jogar bola na rua de pedra, soltar pipa nas encostas e sonhar em um dia ser professor de história, inspirado pelos monumentos que cercavam seu cotidiano. Os vizinhos descreviam Rafael como um menino educado, mas também aventureiro. Tinha o hábito de se perder em longas caminhadas pelos becos antigos de Ouro Preto, explorando passagens escondidas que muitos moradores sequer lembravam existir. Alguns achavam graça em sua curiosidade, outros temiam que a ousadia pudesse, um dia, colocá-lo em perigo. Na escola, os professores o viam como dedicado. Seu caderno era cheio de anotações minuciosas, e ele tinha um fascínio especial pelas histórias da Inconfidência Mineira. Não era raro vê-lo sentado nos degraus de alguma igreja, olhando para as montanhas, como se imaginasse batalhas e conspirações passadas. Rafael parecia sentir que sua cidade guardava segredos maiores do que os livros contavam. Apesar da timidez, Rafael tinha um melhor amigo, Lucas, com quem dividia confidências e aventuras. Os dois eram inseparáveis nas tardes de futebol e nas explorações por vielas esquecidas. Lucas diria depois que Rafael tinha um jeito estranho de pressentir coisas, como se sentisse no ar quando algo ruim estava prestes a acontecer. Naquele 12 de junho, o dia seguiu, normalmente. Rafael foi à escola, riu das brincadeiras dos colegas, ajudou um vizinho a carregar compra, se voltou para casa no final da tarde. Mas havia algo de diferente no ar. O frio parecia mais intenso, e um vento súbito percorreu as ruas, levantando poeira das pedras irregulares. Algumas pessoas comentaram que era um prenúncio de mudança no tempo. À noite, pouco depois das 8, Rafael disse à mãe que iria até a Praça Tiradentes encontrar Lucas. O céu estava limpo, e a lua iluminava os telhados coloniais com um brilho prateado. Dona Célia hesitou, mas deixou o filho ir, lembrando-o de voltar cedo. Foi a última vez que o viu. Naquele instante, começou a se escrever uma das histórias mais perturbadoras da cidade. Rafael atravessou as ladeiras com passos firmes, desaparecendo na curva estreita de uma rua iluminada apenas por um poste antigo. O que aconteceu depois, ninguém soube explicar. Quando deu 9:30 da noite, Dona Célia começou a se preocupar. Rafael não costumava demorar tanto, especialmente em dias frios. A mãe tentou se convencer de que o filho estava apenas distraído com os amigos, mas o silêncio da casa começava a pesar. Às 10, ela já estava na porta, olhando a rua vazia, tentando identificar passos que não vinham. Lucas apareceu sozinho por volta desse horário, trazendo consigo uma inquietação que não soube esconder. Disse que não tinha visto Rafael naquela noite. A mãe, surpresa, respondeu que o garoto tinha saído justamente para encontrá-lo na praça. A contradição acendeu um primeiro sinal de alerta. Na manhã seguinte, 13 de junho de 2003, a notícia começou a circular entre vizinhos. Um menino havia sumido. Ouro Preto,
acostumada a turistas e a rotina tranquila das famílias, não estava preparada para lidar com algo tão obscuro. Algumas pessoas acreditaram que Rafael poderia ter se perdido em alguma trilha das encostas, outras que teria fugido por algum motivo que ninguém conhecia. Logo cedo, voluntários se reuniram para vasculhar becos, minas abandonadas e estradas de terra que ligavam os bairros afastados. O barulho das botas ecoava pelas pedras, misturado ao som dos sinos que marcavam a hora. Mas, por mais que procurassem, não havia nenhum rastro, nem pegadas, nem roupas, nem um bilhete. Apenas silêncio. A polícia foi acionada ao meio-dia. 2 investigadores chegaram de Belo Horizonte para apoiar a delegacia local, que não tinha experiência em casos de desaparecimento. O delegado, um homem de fala lenta e olhar desconfiado, interrogou Lucas, tentando entender a discrepância nas histórias. O menino, nervoso, jurava não ter visto Rafael naquela noite. Enquanto isso, a avó de Rafael chorava sentada na varanda. Seus olhos vermelhos fixavam a rua como se, a qualquer momento, o neto fosse dobrar a esquina sorrindo, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Mas a cada hora que passava, a esperança se tornava mais frágil. Na escola, os colegas comentavam em sussurros. Alguns diziam ter visto Rafael caminhando em direção à igreja de São Francisco de Assis, pouco antes das 8h30. Outros afirmavam que o garoto teria sido abordado por um homem de casaco escuro, próximo ao chafariz da praça. Nenhum desses relatos, porém, foi confirmado. As buscas seguiram pela noite. Lanternas cortavam a escuridão nas ladeiras desertas, enquanto cães farejadores eram trazidos de cidades vizinhas. O frio era cortante, e a cada sombra projetada pelos postes antigos, os moradores sentiam um arrepio. Ouro Preto, acostumada ao brilho do turismo, agora se tornava palco de uma atmosfera pesada, como se a cidade inteira estivesse à espreita de um segredo. No segundo dia, 14 de junho, jornais locais começaram a noticiar o desaparecimento. O caso logo ganhou a atenção regional. Repórteres se instalaram na praça, entrevistando moradores, que descreviam Rafael como um garoto doce, sem inimigos. É como se tivesse evaporado, disse um senhor que o conhecia desde pequeno. E aqui cabe lembrar, se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos. Histórias como a de Rafael, repletas de silêncio e segredos, mostram como o mistério pode morar até nas cidades mais pacatas. Com a entrada da imprensa, a pressão sobre a polícia aumentou. O delegado passou a ser questionado sobre pistas, suspeitos e hipóteses. Mas as respostas eram sempre vagas. Estamos investigando todas as possibilidades, dizia, repetidamente. Para a família, essa frase se tornou um tormento, porque parecia significar apenas que nada de concreto havia sido descoberto. No terceiro dia de buscas, encontraram algo curioso, próximo a uma trilha usada por estudantes para cortar caminho até o bairro Pilar. Havia um caderno com a capa azul. Molhado pelo sereno da madrugada, estava rasgado em algumas páginas. Era o caderno de Rafael. Dentro, havia anotações da aula de história e um desenho tosco de uma igreja barroca, feito a lápis. Nenhum sinal de violência, nenhum bilhete. Apenas um objeto que aumentava ainda mais o mistério. A descoberta do caderno dividiu opiniões. Para alguns, era prova de que Rafael havia passado por ali. Para outros, poderia ter sido colocado intencionalmente, como uma forma de despistar as buscas. O delegado optou por enviar o material para análise em Belo Horizonte, mas os laudos demorariam semanas para chegar. Enquanto isso, rumores se espalhavam. Em cidades pequenas, o silêncio é sempre preenchido por teorias. Alguns diziam que Rafael teria sido levado por garimpeiros ilegais que exploravam minas escondidas nos arredores. Outros falavam em rituais, mencionando histórias antigas de sociedades secretas que, supostamente, ainda existiam em Ouro Preto. O clima de medo crescia. Crianças deixaram de brincar nas ruas à noite, e famílias passaram a trancar portas e janelas mais cedo. A cada sino que batia nas torres das igrejas, muitos moradores sentiam um arrepio, como se o som fosse um lembrete do que estava faltando. A voz de um menino desaparecido. Dona Célia, a mãe, se recusava a acreditar em boatos. Meu filho não sumiu por acaso. Alguém o levou, repetia em entrevistas, com os olhos marejados. Sua determinação emocionava,
mas também escancarava a impotência da polícia diante do caso. Ela passou a andar pelas ruas com a foto de Rafael em mãos, mostrando para turistas e moradores, perguntando se alguém o tinha visto. Na casa simples do bairro Rosário, o quarto de Rafael permanecia intacto. O tênis deixado no canto, a mochila pendurada na cadeira, as figurinhas coladas na parede. Era como se, a qualquer momento, ele fosse voltar, jogar-se na cama e reclamar do frio. Mas o silêncio daquele espaço gritava mais alto do que qualquer lembrança. Os investigadores decidiram reinterrogar Lucas. O menino, visivelmente abalado, revelou um detalhe que antes tinha omitido. Rafael lhe contou, dias antes de desaparecer, que estava sendo seguido. Ele não sabia dizer por quem, mas descreveu a sensação de estar sendo observado quando voltava da escola. O delegado franziu a testa. Por que Lucas só revelava isso agora? Essa revelação abriu novas linhas de investigação. Quem teria interesse em seguir um garoto de 14 anos? Seria apenas imaginação de Rafael, alimentada por sua curiosidade e sensibilidade aguçada. Ou havia, de fato, alguém rondando suas caminhadas solitárias pelas vielas da cidade? Enquanto essas perguntas ecoavam, a cidade mergulhava em uma atmosfera densa, onde cada olhar suspeito e cada ruído noturno parecia carregar uma ameaça invisível. E é nesse ponto que a história se torna ainda mais perturbadora. Naquele mesmo dia, uma senhora que morava perto do chafariz da praça procurou a polícia para dar um depoimento. Ela contou que, na noite do desaparecimento, ouviu passos apressados e vozes abafadas perto de sua janela. Disse que espiou pela fresta da cortina e viu dois vultos caminhando rapidamente. Um deles parecia ser um menino. Mas foi tudo muito rápido, afirmou. Não consegui ver o rosto. Esse relato trouxe uma nova onda de especulações. A polícia passou a considerar a possibilidade de Rafael ter sido levado por alguém conhecido. Afinal, o garoto não teria seguido um estranho sem hesitar. Mas quem poderia ter se aproximado dele naquela noite fria de junho? As buscas se intensificaram nas áreas mais antigas da cidade. Ouro Preto, com suas minas abandonadas e túneis subterrâneos, oferecia inúmeros esconderijos. Equipes foram enviadas para explorar passagens pouco conhecidas, algumas tão estreitas que só permitiam a entrada rastejando. A sensação de claustrofobia aumentava a cada metro percorrido. Enquanto isso, boatos tomavam conta da cidade. Em uma roda de conversa, um homem jurava ter visto um carro escuro estacionado perto da Praça Tiradentes naquela noite, algo incomum para o horário. Outro dizia que Rafael havia sido visto dias antes conversando com um homem de chapéu, desconhecido por todos. Mas nada era confirmado, e cada história parecia mais uma sombra no meio da neblina. A avó de Rafael, Dona Lourdes, insistia que o neto tinha pressentido algo. Pouco antes de desaparecer, ele havia comentado que as ruas estavam diferentes, como se a cidade tivesse mudado de repente. A frase, aparentemente banal, passou a ecoar como uma espécie de enigma. O que Rafael queria dizer com aquilo? O tempo avançava, mas a sensação era de que todos estavam parados no mesmo ponto, incapazes de seguir adiante. Na delegacia, os investigadores já somavam dezenas de depoimentos contraditórios. Cada pista parecia se desfazer como fumaça. Naquela semana, um detalhe chamou a atenção. No caderno encontrado, entre as anotações da aula de história, havia um rabisco quase imperceptível. Duas palavras escritas em letra miúda: Casa Amarela. A polícia não sabia ao certo o que significava, mas anotou no relatório. Para alguns, era apenas um devaneio de Rafael. Para outros, podia ser a chave do mistério. A Casa Amarela existia de fato. Localizada em uma rua íngreme, próxima ao bairro Antônio Dias, era um casarão antigo, fechado há anos, conhecido por ser palco de histórias assustadoras. Crianças evitavam passar por ali à noite, e moradores diziam ouvir sons estranhos vindos de dentro. O delegado decidiu enviar uma equipe para investigar. Quando chegaram, encontraram portas trancadas e janelas cobertas de poeira. O interior cheirava a mofo e silêncio. Nenhum sinal de Rafael. Apenas móveis quebrados, paredes descascadas e um vazio que parecia observar quem entrava. Ainda assim, a simples menção daquele lugar reacendeu os medos antigos da cidade. E aqui eu preciso fazer uma pausa rápida. Se esse caso está prendendo sua atenção, aproveite para se inscrever no canal.
Assim você não perde os próximos episódios, onde revelamos detalhes sombrios de histórias como a de Rafael, que ainda guardam muitos segredos não revelados. A investigação na Casa Amarela não trouxe respostas, mas deixou no ar uma estranha sensação. Os policiais que participaram da vistoria comentaram, em off, que o ambiente parecia pesado. Um deles jurou ter ouvido passos no andar de cima, embora o casarão estivesse vazio. Nada foi registrado oficialmente, mas a história se espalhou rapidamente pelas ruas estreitas de Ouro Preto. Enquanto isso, a mãe de Rafael se mantinha firme. Dona Célia começou a colar cartazes pela cidade, com a foto do filho sorrindo em frente à escola. A cada cartaz pregado, seu coração se despedaçava um pouco mais. A imagem de Rafael passou a ser onipresente. Em postes, padarias, igrejas. Todos viam o rosto do menino desaparecido, mas ninguém trazia respostas. Na escola, os professores organizavam orações coletivas. Colegas de classe deixavam bilhetes em sua carteira, como se ele pudesse voltar a qualquer momento para lê-los. Estamos com saudade, dizia um papel dobrado encontrado dias depois. Esses pequenos gestos mostravam como a ausência de Rafael não afetava apenas a família, mas toda uma comunidade. Foi nesse clima que um novo testemunho surgiu. Um turista paulista, que estava na cidade no dia 12 de junho, afirmou ter visto um adolescente correndo em direção ao bairro Cabeças, por volta das 9 da noite. Ele disse que o garoto parecia assustado e olhava para trás como se fosse perseguido. A descrição batia com a aparência de Rafael. A polícia tentou seguir essa linha, vasculhando o bairro indicado, mas nada foi encontrado. Ainda assim, o depoimento trouxe uma sensação incômoda. Se Rafael estava correndo, de quem fugia? E por quê? Enquanto isso, o delegado decidiu revisar cada detalhe da vida do garoto. Visitou a escola, conversou com colegas, analisou cadernos e pertences. Descobriu que Rafael guardava, em uma caixa de sapatos, pequenos recortes de jornal sobre desaparecimentos antigos na região. 2 casos, datados dos anos 80, chamaram a atenção. Ambos envolvendo adolescentes, ambos sem solução. Esse achado deixou claro que Rafael já tinha curiosidade por histórias de mistério. Mas também levantava outra pergunta. Será que o interesse dele o havia aproximado de algo perigoso? Ou alguém havia percebido essa curiosidade e usado contra ele? Os dias se transformavam em semanas, e Ouro Preto já não era mais a mesma. O turismo continuava, mas por trás do sorriso de guias turísticos e das fotos de cartões postais, existia uma tensão palpável. Os moradores evitavam falar do assunto em público, como se o silêncio fosse uma forma de proteção. Dona Célia, por sua vez, não aceitava parar. Ela começou a dar entrevistas para emissoras maiores, viajando até Belo Horizonte em busca de apoio. Seu rosto cansado estampava programas de TV, sempre repetindo a mesma súplica. Se alguém sabe de alguma coisa, por favor, fale. Eu só quero meu filho de volta. Naquele ponto, já não se tratava apenas de um desaparecimento. Tornava-se uma ferida aberta no coração da cidade. Uma ferida que, pouco a pouco, revelaria segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. No início de julho de 2003, quase um mês após o desaparecimento, a investigação parecia estagnada. Mas um detalhe trouxe nova esperança. Um morador da região central afirmou ter visto, alguns dias antes, um homem observando crianças brincarem na praça. Segundo ele, o sujeito era alto, usava sempre um casaco escuro e evitava contato visual. Ninguém soube identificar quem era. A descrição fez a polícia revisitar relatos antigos. Alguns vizinhos, discretamente, lembraram de já ter visto uma figura semelhante rondando a escola de Rafael meses antes. Sempre parado, sempre à distância. O delegado decidiu montar um retrato falado, que foi exibido nos jornais locais. O desenho, no entanto, não trouxe reconhecimento imediato. Dona Célia sentiu um frio no peito ao ver o retrato. Ela não sabia explicar porquê, mas tinha a impressão de já ter cruzado com aquele olhar em algum momento. Era como se a imagem fosse uma sombra guardada na memória. Essa sensação a perseguiu durante dias, tirando-lhe o sono. Enquanto isso, a cidade começava a se dividir. Parte da população acreditava que Rafael estava morto. Outra parte tinha certeza de que ele ainda estava vivo, em algum lugar. Essa divisão trouxe discussões acaloradas nas esquinas, nos bares
e até dentro da igreja. O desaparecimento já não era apenas um drama familiar, mas um fantasma coletivo. O delegado, pressionado, decidiu aprofundar as buscas nas minas abandonadas. Equipes passaram a explorar passagens que, em alguns casos, não eram acessadas há décadas. O ar rarefeito e o silêncio absoluto dentro das galerias traziam um clima sufocante. Mas nada foi encontrado além de morcegos e destroços de madeira. Certo dia, um dos policiais encontrou uma marca estranha na parede de uma mina. As iniciais RA riscadas com algo pontiagudo. Seriam as letras de Rafael Andrade? Ou apenas coincidência? A inscrição parecia recente, mas não havia como provar. Ainda assim, esse detalhe se tornou uma das pistas mais comentadas do caso. A imprensa aproveitou a descoberta para alimentar ainda mais a atmosfera de mistério. Manchetes sensacionalistas estampavam capas de jornais. Rafael deixou mensagem antes de sumir. Ou pistas apontam para sequestro em Ouro Preto. Para a família, cada notícia era um misto de esperança e dor, pois nenhuma trazia respostas reais. Nesse ponto, muitos se perguntavam: e se Rafael tivesse descoberto algo que não deveria? O interesse dele por histórias de desaparecimentos antigos, a anotação Casa Amarela, as iniciais nas minas, tudo parecia formar peças de um quebra-cabeça incompleto. O delegado tentava manter a calma diante das câmeras, mas em reuniões internas já admitia: esse não é um caso comum. Tem algo maior aqui. Palavras que, por si só, deixavam claro que o sumiço de Rafael não era obra do acaso. E mais uma vez, eu faço um convite. Se você gosta de mergulhar em histórias reais e misteriosas como essa, se inscreva no canal. Assim você acompanha cada detalhe e cada revelação de casos que parecem desafiar o tempo e a lógica. Com o passar dos dias, a investigação passou a focar também em figuras conhecidas da cidade. Ouro Preto, apesar do charme turístico, guardava seus próprios fantasmas. Havia histórias de comerciantes envolvidos em contrabando de pedras preciosas, de padres acusados de escândalo silenciado e de moradores antigos que viviam isolados, sempre cercados de desconfiança. Um desses moradores chamou a atenção. Um homem chamado Ernesto, marceneiro aposentado, que vivia sozinho em uma casa afastada. Ele tinha o hábito de caminhar pelas ruas tarde da noite, sempre vestido com um casaco escuro. Os vizinhos diziam que Ernesto evitava conversas e tinha olhos duros, que causavam desconforto em quem o encarava por muito tempo. A polícia foi até a casa dele. Encontrou um espaço bagunçado, cheio de ferramentas antigas, pedaços de madeira e objetos acumulados ao longo dos anos. Não havia sinais de Rafael, mas o delegado notou marcas de arranhões em uma porta nos fundos. Ernesto alegou que eram de ratos, mas os policiais anotaram o detalhe. Dona Célia, ao saber da visita à casa do marceneiro, sentiu um aperto ainda maior. Disse que lembrava de ter visto Ernesto observando Rafael, em uma tarde, meses antes, quando o menino jogava bola com os amigos. Na época, não deu importância. Agora, o olhar silencioso daquele homem parecia ganhar outro sentido. Apesar das suspeitas, nada concreto ligava Ernesto ao desaparecimento. A falta de provas impedia qualquer prisão. Mas a desconfiança popular se espalhou. Crianças eram proibidas de passar na rua dele, e moradores comentavam em voz baixa, como se falar alto pudesse atrair algo indesejado. Enquanto isso, novas buscas na região da Casa Amarela foram realizadas. Em uma das visitas, voluntários encontraram, sob um assoalho quebrado, um pequeno pedaço de tecido. Era azul, semelhante ao uniforme escolar de Rafael. O material foi enviado para análise, mas os resultados demorariam semanas. Esse achado reacendeu a teoria de que a casa abandonada tinha um papel central no caso. Alguns moradores contavam histórias antigas. Dizia-se que, no século XIX, o casarão havia servido de abrigo para escravizados fugidos, e depois, como esconderijo de contrabandistas. O passado sombrio do lugar parecia dialogar com o presente. Enquanto as pistas se acumulavam, a saúde emocional de Dona Célia se deteriorava. Ela já não dormia, passava noites inteiras andando pela casa, acendendo velas e rezando. A cada vela consumida, ela pedia em voz baixa: "Devolve meu filho." A avó, Dona Lourdes, também se fragilizava. Com a idade avançada, o choque abalava sua memória. Às vezes, chamava pelo neto como se ele estivesse no quintal.
pronto para voltar correndo com os pés sujos de terra. O silêncio que vinha em resposta era devastador. E enquanto a família se desmanchava em dor, a cidade inteira mergulhava em desconfiança e medo. Ouro Preto, com suas ladeiras turísticas e igrejas centenárias, havia se transformado em cenário de um mistério sem fim. No final de julho, quase 2 meses após o desaparecimento, uma denúncia anônima mudou o rumo da investigação. O delegado recebeu uma ligação dizendo que Rafael poderia ter sido visto em uma estrada de terra, no limite do município, carregando uma mochila azul. A voz ao telefone era trêmula e cheia de medo, sem revelar identidade. A polícia imediatamente enviou uma equipe para checar a estrada mencionada. No caminho, o vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas, e os policiais sentiam frio que parecia atravessar a alma. No local, encontraram apenas pegadas que não pertenciam a Rafael, mas sim a um adulto. O mistério permanecia. Durante as entrevistas, Lucas trouxe um novo detalhe que passou despercebido antes. Ele disse que, dias antes do desaparecimento, Rafael mencionou ter encontrado um diário antigo em uma das vielas da cidade, perto da igreja de São Francisco. O diário estaria cheio de nomes e datas, e Rafael parecia perturbado com algumas anotações. A polícia começou a buscar o tal diário. Não demorou muito para que fosse localizado em uma pequena biblioteca comunitária, guardado entre livros esquecidos. Ao abrir, perceberam que se tratava de registros de moradores antigos, contendo detalhes de pequenas disputas, heranças e, curiosamente, menções a uma casa amarela e a um homem chamado Ernesto. Essa descoberta trouxe um novo foco: a ligação entre o diário, a casa amarela e o misterioso marceneiro. Agora, a investigação não podia mais ignorar Ernesto. Era possível que Rafael tivesse descoberto algo que não deveria, ou que o homem tivesse agido motivado por rancores antigos. Dona Célia, ao saber do diário, sentiu uma mistura de esperança e terror. Talvez, pensou, o filho tivesse encontrado algo perigoso, algo que o fez desaparecer. O pensamento a consumia, mas também dava sentido a tudo o que tinha acontecido até então. Os investigadores decidiram confrontar Ernesto novamente. Desta vez, sob supervisão da imprensa e com a presença de especialistas forenses. O homem, visivelmente nervoso, tentou desviar o olhar e disse que não sabia de nada. Mas a tensão no ar era palpável, como se cada palavra estivesse carregada de segredos não ditos. Durante a abordagem, um policial notou um detalhe. Sob a marquise da garagem da casa, havia uma pequena escada que dava acesso ao porão. A porta estava trancada, mas parecia usada recentemente. O delegado decidiu então que era hora de abrir. Ao descerem, encontraram o porão com várias caixas de papelão e móveis antigos. Mas entre eles, havia algo perturbador. Roupas infantis, restos de brinquedos, ao fundo, uma mochila azul parcialmente escondida. Todos reconheceram imediatamente. Era a mochila de Rafael. O clima no local ficou pesado. O delegado, segurando a mochila, sabia que estavam a poucos passos de desvendar o mistério que há meses atormentava a cidade. O silêncio se tornou absoluto, como se até as pedras coloniais das paredes ouvissem o que estava prestes a ser revelado. O delegado ordenou buscas detalhadas pelo porão. Cada canto foi revistado, cada caixa aberta com cuidado. O cheiro de mofo e terra antiga misturava-se a algo mais forte, quase metálico. Entre os objetos, encontraram um caderno de anotações que parecia ter sido escrito por Rafael, contendo desenhos, datas e referências à Casa Amarela e a Ernesto. Dona Célia, que acompanhava a equipe, entrou em choque ao reconhecer a caligrafia do filho. As anotações mostravam que Rafael tinha percebido o interesse suspeito de Ernesto e começado a documentar discretamente suas observações. Agora tudo fazia sentido. O caderno era a prova de que o menino havia descoberto algo perigoso. A polícia, então, confrontou Ernesto com os achados. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento, mas diante do caderno, das roupas e da mochila, começou a suar frio. Sua voz tremia, e palavras desconexas escapavam de sua boca, tentando justificar a presença dos objetos infantis em seu porão. Os investigadores decidiram revistar a casa inteira. No fundo do quintal, sob tábuas soltas e detritos, encontraram uma pequena escavação. E, para o horror de todos, lá estava Rafael, vivo, mas amarrado e desnutrido.
Seu olhar era de medo e alívio ao mesmo tempo, incapaz de acreditar que finalmente estava sendo resgatado. A cena dentro da casa amarela e no porão da residência de Ernesto explicava muitos dos mistérios. O caderno, a mochila azul, as roupas espalhadas. Rafael havia sido mantido em cativeiro por semanas, vigiado de perto, e qualquer tentativa de fuga era frustrada por Ernesto, que conhecia cada recanto da cidade e suas vielas. Dona Célia, em lágrimas, correu para abraçar o filho. A emoção tomou conta de todos os presentes. O medo e a angústia de meses deram lugar ao alívio, mas também ao horror do que Rafael havia sofrido. Ele mal podia falar, tremia, mas conseguiu murmurar. Ele queria me manter escondido para sempre. Ernesto, finalmente, foi preso em flagrante. Durante interrogatórios posteriores, confessou o sequestro. Alegou que guardava rancores antigos de disputas familiares, que havia planejado manter o garoto escondido até que ninguém mais procurasse por ele. O frio e a crueldade de suas ações chocaram a cidade inteira. A repercussão do caso foi enorme. Ouro Preto, que até então parecia pacata e segura, tornou-se manchete nacional. Jornalistas, repórteres e equipes de televisão cobriram cada detalhe da história, enquanto moradores tentavam retomar suas vidas, ainda sob o peso de meses de medo e suspeita. Rafael precisou de cuidados médicos e acompanhamento psicológico. Seu corpo estava frágil, mas sua mente começou a se recuperar. Aos poucos, ele conseguiu contar como havia percebido Ernesto rondando suas caminhadas e como havia tentado deixar pistas discretas que acabaram sendo cruciais para que fosse encontrado. E assim, depois de semanas de terror, o mistério de Rafael chegou ao fim. O vilão, Ernesto, finalmente responsabilizado, não podia mais ameaçar o menino nem a cidade. Ouro Preto respirou aliviada, mas as cicatrizes emocionais daquele desaparecimento permanecem até hoje, lembrando que até nas cidades mais bonitas, o mal pode se esconder onde menos se espera. Após o resgate, a cidade de Ouro Preto passou por um período de reflexão coletiva. As ruas pareciam mais silenciosas, como se a própria cidade estivesse tentando assimilar o trauma vivido. Os moradores comentavam em sussurros sobre a coragem de Rafael e a frieza de Ernesto, incapazes de acreditar que algo assim pudesse acontecer tão perto de casa. Dona Célia se tornou símbolo de luta materna. Sua determinação incansável em buscar o filho mobilizou vizinhos, amigos e até desconhecidos, mostrando que a persistência pode trazer esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Cada gesto seu era acompanhado com admiração e empatia por quem conhecia a história. Rafael, aos poucos, começou a retomar pequenas rotinas, voltar à escola, encontrar Lucas e brincar com amigos. Mas a experiência o deixou mais cauteloso. Aprendeu a observar os arredores com atenção, a questionar estranhos e, sobretudo, a valorizar cada instante com a família que tanto sentiu falta. A imprensa continuou cobrindo o caso durante meses. Documentários, reportagens especiais e entrevistas mantiveram a história viva, reforçando a importância de ações rápidas em casos de desaparecimento e a necessidade de atenção da comunidade com seus jovens. A polícia, por sua vez, revisou procedimentos e investigações futuras. O caso de Rafael tornou-se referência para treinamento de equipes em cidades pequenas, mostrando como detalhes aparentemente insignificantes podem ser cruciais para o desfecho de um mistério. O vilão, Ernesto, recebeu a devida punição. O julgamento foi acompanhado por moradores, imprensa e familiares. Durante o processo, a frieza de seus relatos chocava ainda mais. Ele parecia incapaz de compreender a gravidade de seus atos, tornando o trauma ainda mais evidente para todos os envolvidos. Rafael escreveu, anos depois, em um depoimento para estudantes: aprendi que nem todos os lugares bonitos estão seguros, e que observar os sinais é tão importante quanto confiar nas pessoas. Mas também aprendi que o amor da minha família é maior do que qualquer medo. O caso também inspirou campanhas de conscientização sobre segurança infantil e desaparecimentos em Minas Gerais. Escolas e organizações locais passaram a orientar crianças e famílias, garantindo que casos como o de Rafael não fossem esquecidos ou negligenciados. A cidade de Ouro Preto, apesar de manter sua beleza histórica e turística, guardou para sempre a memória do que aconteceu naquele 12 de junho de 2003. Cada pedra das ladeiras parece agora carregar um eco da história de Rafael. Curiosidade,
coragem e a luta contra o mal escondido nas sombras. E assim, o mistério terminou, com Rafael seguro, Ernesto responsabilizado, e a cidade aprendendo uma lição dolorosa, mas essencial. Nem todos os perigos vêm de fora, e às vezes, o inimigo está mais próximo do que imaginamos. Mas a verdade, a perseverança e o amor sempre prevalecem. Meses após o desfecho, Rafael e sua família começaram a reconstruir suas vidas. O garoto voltou a frequentar a escola regularmente, mas a experiência deixou marcas profundas em sua personalidade. Ele se tornou mais atento, introspectivo, e começou a escrever diários, registrando cada pensamento e cada lembrança daquilo que havia vivido. A mãe, Dona Célia, passou a participar de grupos de apoio a familiares de desaparecidos. Ela compartilhava sua experiência, tentando orientar outras famílias sobre como agir, manter a esperança e colaborar com as autoridades. Para ela, a dor transformou-se em missão de vida. A cidade de Ouro Preto, por sua vez, manteve uma vigilância mais intensa sobre áreas isoladas, como a Casa Amarela e trilhas esquecidas. Equipamentos de segurança foram instalados em pontos estratégicos, e a população passou a trocar informações com mais frequência, fortalecendo a sensação de comunidade. Rafael, embora mais cauteloso, manteve sua curiosidade. Ele passou a se interessar por investigação criminal, estudando casos antigos da cidade. Seu desejo era entender os mecanismos por trás de desaparecimentos e crimes, e quem sabe, ajudar a prevenir tragédias futuras. O diário encontrado por Rafael e o caderno com anotações detalhadas foram preservados pela polícia como prova, posteriormente, cedidos a uma instituição de memória da cidade. Pesquisadores estudaram os textos, interpretando pistas e estratégias de observação do garoto. Isso permitiu entender melhor como pequenos detalhes podem salvar vidas. Ernesto permaneceu detido, cumprindo sua pena em regime fechado. Sua prisão trouxe alívio, mas também revelou a complexidade de crimes planejados por pessoas aparentemente comuns. O caso se tornou um estudo de referência em criminologia, mostrando como rancores e obsessões podem gerar tragédias. Com o tempo, Rafael voltou a brincar com Lucas, mas de forma mais consciente. Os dois continuavam inseparáveis, mas agora acompanhados por uma vigilância adulta mais atenta. A amizade, fortalecida pelo trauma compartilhado, tornou-se ainda mais sólida, um elo de confiança e proteção. Na cidade, o caso de Rafael passou a ser contado como um alerta para pais, professores e crianças. Palestras foram realizadas em escolas e centros comunitários, reforçando a importância da atenção aos sinais de perigo, da comunicação e do cuidado coletivo em comunidades pequenas. A vida da família nunca mais foi a mesma, mas a união entre mãe, avó e filho permitiu superar os momentos mais sombrios. Cada gesto, cada abraço e cada conversa tornaram-se uma forma de cura, lembrando que o vínculo familiar pode ser um escudo contra o medo e a violência. E assim, o desaparecimento que transformou Ouro Preto em palco de mistério e terror foi finalmente resolvido. A cidade, apesar de marcada pela experiência, aprendeu a valorizar a vigilância, o cuidado com os jovens e a importância de nunca ignorar sinais de alerta. Rafael, embora ferido, tornou-se símbolo de resiliência e coragem. Com o passar dos anos, Rafael começou a se abrir mais sobre o que viveu, em entrevistas e palestras. Contava sobre o medo, a solidão e o esforço para deixar pistas, mostrando como até uma criança pode ser perspicaz diante de uma ameaça. Sua história servia como alerta e inspiração para jovens e adultos. A cidade de Ouro Preto continuou preservando a memória do caso. Escolas incluíram debates sobre segurança e desaparecimentos, e a prefeitura apoiou campanhas de conscientização. O caso de Rafael se tornou uma narrativa educativa, reforçando a responsabilidade coletiva e a necessidade de atenção às crianças. Rafael também desenvolveu um interesse por fotografia. Passava horas registrando as ruas de Ouro Preto, buscando capturar sua essência e os detalhes que outros poderiam ignorar. Para ele, cada clique era uma forma de observar o mundo com cuidado, como fazia durante o período em que estava sendo seguido. A relação com Lucas se manteve sólida. O amigo era presença constante, ajudando Rafael a recuperar momentos de infância e proporcionando segurança emocional. Juntos, passaram a explorar lugares históricos da cidade, agora de maneira segura, aprendendo mais sobre a própria história local e fortalecendo sua amizade.
Dona Célia se tornou uma referência na comunidade. Além de apoiar famílias de desaparecidos, organizava encontros e palestras, transformando a dor em ação. Sua dedicação inspirava muitos a não desistirem de buscar justiça ou ajuda em momentos de desespero. Ernesto, encarcerado, começou a escrever cartas para a família de Rafael, tentando se justificar. Nenhuma carta foi respondida. A cidade não estava disposta a perdoar. E o passado de maldade do homem permanecia como advertência sobre como pessoas aparentemente comuns podem esconder intenções perigosas. O caderno e o diário de Rafael foram incorporados a um acervo da memória da cidade, permitindo que pesquisadores estudassem não apenas o caso, mas também a importância da observação, da coragem e da resistência diante de ameaças. O material passou a ser referência para quem estudava desaparecimentos e crimes infantis. Rafael, agora adolescente, começou a escrever suas próprias histórias, inspiradas nos mistérios que havia vivido. Seu objetivo era transformar experiências traumáticas em aprendizado, criando narrativas que uniam suspense e conscientização sobre segurança e vigilância. A cidade, por sua vez, recuperou parte da normalidade. Os turistas voltaram a caminhar pelas ladeiras de pedra. As igrejas e museus retomaram o fluxo habitual. Mas o caso de Rafael nunca foi esquecido. Cada morador carregava, de alguma forma, a lembrança do desaparecimento e do resgate, aprendendo a valorizar a atenção, o cuidado e a solidariedade. E, finalmente, Rafael pôde sentir que estava seguro. O vilão havia sido responsabilizado, a família estava unida, e a cidade aprendeu a lição mais difícil. O mal pode estar próximo, mas a coragem, a persistência e a união sempre vencem. A história de Rafael se tornou eterna em Ouro Preto, um testemunho de resiliência, alerta e justiça. Alguns anos depois, Rafael decidiu voltar à Casa Amarela, agora reformada e abandonada por completo. Caminhar pelas ruas estreitas trouxe lembranças vívidas do que havia vivido. O vento frio e as pedras molhadas faziam com que ele se lembrasse do medo, mas também da coragem que precisou ter para sobreviver. Ele permaneceu parado por alguns minutos, observando cada detalhe, cada sombra que antes parecia ameaçadora. Mas agora, a sensação era diferente. Rafael sentia que tinha recuperado parte do controle sobre sua própria história, como se pudesse finalmente encarar os fantasmas do passado sem ser paralisado pelo medo. A comunidade, ao saber da visita, acompanhou discretamente. Para muitos, ver Rafael ali era um símbolo de superação. O garoto que havia sido sequestrado, mantido em cativeiro e quase esquecido pela cidade, agora caminhava pelas ruas com confiança e determinação. Dona Célia, que o acompanhava, segurava sua mão firmemente. Cada passo de Rafael era comemorado em silêncio. Para ela, aquele momento representava não apenas o fim do trauma, mas a vitória da persistência e da esperança. Lucas, sempre presente, registrava o momento com fotografias. Cada clique parecia capturar não apenas a imagem, mas também a emoção do reencontro consigo mesmo, a força que Rafael havia desenvolvido ao enfrentar um dos maiores medos de sua vida. Enquanto caminhavam pela cidade, Rafael começou a conversar sobre seus sonhos. Ele queria estudar criminologia, aprender mais sobre investigação e, quem sabe, ajudar outras crianças em situação de risco. O passado sombrio agora alimentava sua determinação de tornar o mundo um lugar mais seguro. A cidade de Ouro Preto, por sua vez, começou a transformar o episódio em uma história de conscientização. Palestras, documentários e livros relatavam o caso, mostrando como a atenção da comunidade, pequenas pistas e a coragem de uma criança poderiam resolver mistérios que pareciam insolúveis. O vilão, Ernesto, permanecia na prisão, mas seu impacto era estudado como alerta. Psicólogos e criminologistas analisavam seu perfil, mostrando como comportamentos obsessivos e rancores antigos podem gerar crimes graves. A prisão dele trouxe justiça, mas também serviu como lição para toda a comunidade. Rafael, com o tempo, passou a se sentir parte de algo maior. Sua história não era apenas pessoal, mas também coletiva. Cada pessoa que ajudou nas buscas, cada vizinho que acompanhou notícias e cada amigo que esperou por ele havia participado de sua sobrevivência, direta ou indiretamente. E assim, Rafael finalmente começou a sentir que sua vida estava realmente de volta aos trilhos.
As sombras do passado continuariam presentes em lembranças e cicatrizes, mas agora ele era capaz de caminhar pela cidade sem medo, com coragem, com esperança e com a certeza de que enfrentou o mal e venceu. Nos anos seguintes, Rafael manteve uma rotina mais tranquila, mas nunca perdeu a atenção aos detalhes ao seu redor. Cada sombra, cada ruído nas ladeiras de Ouro Preto lembrava-o de que a curiosidade e a observação foram fundamentais para sua sobrevivência. Ele aprendeu a ler o ambiente e a confiar em seus instintos. Dona Célia, embora aliviada, continuava vigilante. A experiência ensinou-lhe que, em cidades pequenas, é preciso cuidar de cada detalhe da vida das crianças. Ela se envolveu ativamente em programas de prevenção a desaparecimentos, em associações comunitárias, transmitindo sua experiência para outras famílias. Lucas, por sua vez, se tornou seu aliado inseparável. Juntos, passaram a documentar histórias da cidade, misturando turismo histórico com relatos de acontecimentos verídicos e misteriosos. O caso de Rafael serviu como base para diversos projetos educativos e culturais. A Casa Amarela, que antes era temida, passou a ser símbolo de superação e memória. O casarão foi restaurado, e a comunidade decidiu transformá-lo em centro cultural, com salas de leitura, exposições e debates sobre segurança infantil. Assim, o lugar que antes guardava um segredo sombrio tornou-se espaço de aprendizado. O diário de Rafael e o caderno com anotações foram preservados como patrimônio histórico e educativo. Escolas de Ouro Preto passaram a trabalhar o conteúdo com estudantes, ensinando não apenas sobre prevenção de desaparecimentos, mas também sobre resiliência, observação e coragem. Ernesto permaneceu na prisão, cumprindo sua pena integral. A justiça havia sido feita, mas a lembrança do vilão ainda rondava a cidade. Muitos moradores comentavam que o medo de antes havia dado lugar à vigilância. Todos agora estavam mais atentos e conscientes dos sinais ao redor. Rafael também começou a escrever sobre sua experiência em um blog. Suas palavras falavam sobre coragem, esperança e a importância da união familiar. Ele desejava que outros jovens pudessem aprender a se proteger e perceber perigos antes que fosse tarde. A cidade, apesar do trauma, reconstruiu-se aos poucos. As festas de Santo Antônio retomaram seu brilho. Turistas voltaram a explorar as ladeiras históricas e os sinos das igrejas voltaram a ecoar com leveza. Mas o episódio de 2003 permaneceu vivo na memória coletiva, lembrando que, mesmo nos lugares mais bonitos, a atenção é necessária. Rafael, agora mais velho, voltou a sonhar com seu futuro. Seu interesse por investigação criminal e fotografia se transformou em objetivo profissional. Ele queria estudar criminologia e jornalismo investigativo, usando suas experiências para proteger outros e dar voz às vítimas de desaparecimentos. E, mais importante, Rafael aprendeu a valorizar cada instante com sua família. A dor e o medo que enfrentou deixaram marcas profundas, mas também reforçaram os laços com sua mãe, avó e amigos. A história do garoto que desapareceu e retornou é lembrança eterna de coragem, esperança e justiça restaurada. Com o tempo, Rafael passou a participar de palestras em escolas da região, contando sua história para crianças e adolescentes. Ele enfatizava a importância de prestar atenção ao ambiente, de não confiar cegamente em estranhos e de sempre comunicar sinais de perigo para adultos de confiança. Dona Célia continuava ao seu lado, orgulhosa da força do filho. Em entrevistas, ela lembrava que a persistência e a união da família foram essenciais para salvar Rafael. Sua dedicação se tornou referência na comunidade e motivou outras mães a nunca desistirem de buscar respostas em caso de desaparecimento. Lucas acompanhava Rafael em todas as atividades. A amizade que nasceu na infância se fortaleceu com o trauma compartilhado. Ele se tornou uma presença constante e protetora, ajudando Rafael a enfrentar memórias dolorosas com coragem e confiança. O bairro Rosário, onde Rafael morava, passou a ser mais seguro. Moradores se organizaram em grupos de vigilância comunitária, reforçando a colaboração entre vizinhos e fortalecendo a sensação de proteção. Pequenos gestos, como observar ruas e sinais incomuns, se transformaram em uma prática diária. A Casa Amarela ganhou vida nova como centro cultural. Exposições sobre história de Ouro Preto, prevenção de crimes e narrativas de sobrevivência passaram a atrair moradores e turistas. O espaço deixou de ser um símbolo de medo para se tornar um ponto de aprendizado e memória coletiva.
O diário de Rafael e o caderno com anotações continuavam sendo estudados por pesquisadores. As análises mostraram como pequenas pistas e atenção aos detalhes podem ser decisivas. Cada descoberta científica reforçava a importância de educar crianças para perceber sinais de risco e agir com prudência. Rafael começou a escrever um livro baseado em sua experiência. Ele queria registrar cada detalhe, não apenas do desaparecimento, mas também do resgate e da recuperação. O objetivo era inspirar jovens a serem resilientes, atentos e corajosos, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis. Ernesto, preso, tornou-se estudo de caso para criminologistas e psicólogos. Seu perfil mostrava que obsessões antigas e rancores podem levar a crimes graves. O caso serviu como alerta para famílias, escolas e autoridades sobre sinais de comportamento suspeito e perigo próximo. Com o passar dos anos, Rafael recuperou a confiança em seu cotidiano. Voltou a brincar com amigos, a estudar e a explorar Ouro Preto, agora com consciência e segurança. Cada passeio pelas ladeiras e vielas trazia lembranças, mas também a sensação de vitória sobre o medo e a escuridão que uma vez o cercou. E assim, a história de Rafael se consolidou como uma narrativa de superação, coragem e justiça. Ouro Preto jamais esqueceu o desaparecimento do garoto, mas aprendeu a transformar dor em conscientização, medo em vigilância e trauma em esperança. Alguns anos depois, Rafael decidiu documentar sua própria jornada em forma de documentário. Junto com Lucas, percorreu os lugares que marcaram seu desaparecimento, registrando cada detalhe para contar sua história com autenticidade. O objetivo era mostrar como atenção, coragem e apoio familiar podem salvar vidas. Dona Célia acompanhava de perto todo o projeto. Para ela, era importante que a história servisse de alerta, mas também de inspiração. Cada cena gravada, cada entrevista com moradores e familiares reforçava a mensagem de vigilância e união comunitária. A cidade de Ouro Preto passou a utilizar o documentário em programas educativos. Escolas e associações locais organizavam exibições, ensinando crianças a se protegerem e a identificar sinais de perigo. A história de Rafael tornou-se ferramenta pedagógica de prevenção de desaparecimentos. Enquanto isso, Rafael continuava estudando criminologia e fotografia. Sua paixão por mistério e investigação infantil se transformou em objetivo acadêmico e profissional. Ele queria combinar sensibilidade, conhecimento técnico e experiência pessoal para ajudar outras crianças em situação de risco. Lucas tornou-se assistente e parceiro nos projetos. Juntos, desenvolveram oficinas de observação urbana, mostrando como detalhes aparentemente insignificantes podem salvar vidas. O vínculo entre os dois se fortaleceu ainda mais, demonstrando que amizade e confiança são armas poderosas diante do perigo. A família de Rafael manteve encontros regulares com outras famílias que passaram por experiências traumáticas. Dona Célia organizava reuniões de apoio, compartilhando lições aprendidas e estratégias de prevenção. A dor do passado foi transformada em ação e cuidado com o próximo. O vilão, Ernesto, continuava encarcerado, mas a repercussão do caso transformou em exemplo de alerta em estudos de criminologia. Pesquisadores analisavam sua mente obsessiva e os fatores que levaram ao sequestro, tornando o caso referência para prevenção e conscientização. Rafael também passou a escrever artigos para jornais e revistas sobre segurança infantil. Suas experiências pessoais, combinadas com análise criminológica, ofereciam uma perspectiva única sobre a importância da observação, da denúncia e da proteção coletiva. O bairro Rosário, antes marcado pela tensão do desaparecimento, transformou-se em exemplo de vigilância comunitária. Pequenas ações, como grupos de observação e comunicação constante entre vizinhos, se tornaram rotina, garantindo que a segurança das crianças fosse prioridade. E assim, a vida de Rafael passou a simbolizar resistência e aprendizado. O trauma, embora presente, foi transformado em ensinamento, mostrando que mesmo após o medo e a escuridão, a coragem, a família e a comunidade podem trazer luz, proteção e esperança. Com o tempo, Rafael começou a perceber que seu desaparecimento havia mudado não apenas a sua vida, mas a de toda Ouro Preto. A cidade, antes tranquila e pacata, agora tinha moradores mais atentos, ruas mais vigiadas e uma comunidade mais unida, consciente de que a segurança infantil depende de todos. Ele passou a documentar depoimentos de pessoas que participaram das buscas,
e testemunharam sua saga. Cada relato reforçava o impacto coletivo do desaparecimento, mostrando como pequenas ações individuais podem salvar vidas quando combinadas com cooperação e atenção. Dona Célia, emocionada, relatava essas histórias nas escolas e palestras. Ela enfatizava que a força de uma mãe e a união familiar podem ser decisivas em momentos de crise, inspirando outras famílias a nunca desistirem de procurar respostas. Lucas, sempre próximo, ajudava Rafael a organizar exposições de fotos e registros históricos sobre o caso. As imagens capturadas pelos dois contavam uma narrativa visual da cidade e do desaparecimento, permitindo que a história fosse compartilhada de maneira sensível e educativa. Rafael também passou a estudar criminologia de forma mais aprofundada. Ele analisava casos antigos de desaparecimentos, comparando-os com o seu, aprendendo padrões, sinais de alerta e estratégias de investigação que poderiam ser aplicadas em situações futuras. O vilão, Ernesto, continuava preso e sujeito a análises psicológicas e jurídicas. Sua prisão e julgamento se tornaram material de estudo em faculdades e cursos de criminologia, mostrando aos estudantes como a observação de pequenos detalhes e a compreensão de perfis podem ser cruciais para resolver casos complexos. A comunidade, agora fortalecida, utilizava o caso de Rafael como exemplo em campanhas de prevenção. Banners, palestras e materiais educativos circulavam pela cidade, transformando a experiência traumática em aprendizado coletivo, mostrando que a atenção, mesmo em cidades pequenas, pode ser decisiva. Rafael, apesar de tudo, mantinha seu espírito curioso. Ele explorava os becos históricos de Ouro Preto, sempre acompanhado de Lucas ou adultos confiáveis, registrando a arquitetura, o cotidiano e histórias de moradores, aprendendo a equilibrar curiosidade com segurança. Dona Célia acompanhava cada passo do filho com orgulho e cautela. Sua preocupação nunca desapareceu completamente, mas ela confiava que Rafael agora possuía as ferramentas necessárias para se proteger e tomar decisões inteligentes diante de situações perigosas. E assim, Rafael passou a ser não apenas um sobrevivente, mas também um agente de transformação social. Sua história inspirava jovens e adultos a serem vigilantes, corajosos e solidários, mostrando que a união entre família e comunidade é capaz de enfrentar até os perigos mais obscuros. Rafael decidiu transformar suas memórias em um livro, combinando relatos do desaparecimento, estratégias de observação e reflexões sobre coragem e resiliência. O objetivo era que sua história servisse como guia para jovens, famílias e professores, ajudando a prevenir situações semelhantes. Lucas colaborava como ilustrador e fotógrafo, documentando os lugares que fizeram parte do caso, desde a Praça Central até a Casa Amarela. Cada imagem transmitia a atmosfera dos locais, criando uma narrativa visual que complementava o relato escrito de Rafael. Dona Célia incentivava o projeto, participando de cada fase do livro. Para ela, era uma forma de transformar dor em ação, de dar voz à experiência de Rafael e de garantir que sua história servisse como alerta e inspiração para outras famílias. A cidade de Ouro Preto continuava a aprender com o caso. Escolas e associações realizavam atividades educativas, utilizando o livro e o documentário de Rafael para ensinar sobre segurança infantil, vigilância comunitária e a importância de confiar em adultos de confiança. Rafael começou a receber convites para palestrar em outras cidades. Ele compartilhava suas experiências de forma clara e sensível, explicando como a atenção aos detalhes, o registro de pequenas pistas e a coragem de buscar ajuda podem salvar vidas. O vilão, Ernesto, permanecia detido. Seu comportamento era estudado por especialistas, que destacavam a necessidade de prevenção, vigilância e análise de perfis para evitar que casos similares acontecessem. Ele se tornou símbolo de alerta sobre o perigo de pessoas aparentemente comuns que escondem intenções maléficas. A família de Rafael manteve encontros regulares com outras famílias que passaram por experiências traumáticas. Essas reuniões eram fundamentais para a troca de experiências, apoio emocional e criação de estratégias de prevenção e proteção para crianças em risco. Rafael também começou a participar de pesquisas e projetos sociais relacionados a desaparecimento e segurança infantil. Sua experiência pessoal tornava suas contribuições únicas, permitindo que ele influenciasse políticas locais e ações comunitárias de prevenção. Com o tempo, Rafael passou a se sentir cada vez mais confiante. As ruas de Ouro Preto,
antes associadas ao medo, agora representavam aprendizado, vigilância e memória coletiva. Ele conseguia caminhar pelos mesmos lugares sem sentir pavor, consciente de sua própria força e da importância de sua história. E assim, a cidade, a família e Rafael se consolidaram em um ciclo de aprendizado e vigilância. O desaparecimento que um dia paralisou Ouro Preto tornou-se uma ferramenta de conscientização, mostrando que, mesmo diante do mal, coragem, união e observação podem restaurar a segurança e a esperança. Anos depois, Rafael retornou à escola onde estudava antes do desaparecimento, agora para dar palestras e workshops sobre segurança e prevenção. Ele conversava diretamente com os alunos, mostrando a importância da atenção aos detalhes e da confiança em adultos confiáveis. Lucas continuava ao lado dele, registrando cada atividade, tirando fotos e gravando vídeos. Juntos, eles documentavam as histórias de sobrevivência e as lições aprendidas, criando um acervo audiovisual que se tornaria referência na região. Dona Célia, sempre presente, incentivava Rafael a compartilhar cada experiência. Ela sabia que a dor poderia ser transformada em aprendizado e que a coragem de seu filho poderia inspirar outras crianças a se protegerem e a serem vigilantes. A cidade de Ouro Preto passou a valorizar a narrativa de Rafael. Escolas incluíram seu caso nos currículos, associações organizaram debates sobre segurança infantil, e a história do menino que desapareceu e retornou tornou-se exemplo de resiliência e vigilância coletiva. Rafael, agora mais confiante, passou a estudar criminologia de forma intensiva. Ele queria entender os padrões de comportamento de pessoas como Ernesto e desenvolver métodos que ajudassem na prevenção de crimes contra crianças. O vilão, Ernesto, permanecia preso e estudado como exemplo em cursos de criminologia. Especialistas analisavam seus comportamentos obsessivos e seu planejamento meticuloso, ressaltando a importância de observação, denúncia e atenção à comunidade. A família de Rafael continuava unida, apoiando-o em cada passo de sua vida acadêmica e social. O vínculo fortalecido pelo trauma servia como lembrança de que, mesmo diante do mal, a união familiar é um dos maiores escudos que existem. O bairro Rosário, antes marcado pela tensão do desaparecimento, transformou-se em exemplo de vigilância comunitária. Pequenos grupos de moradores mantinham contato constante, observando ruas e vielas, garantindo que crianças e jovens estivessem protegidos. Rafael também passou a escrever artigos e relatos sobre sua experiência, compartilhando sua perspectiva única sobre desaparecimentos e crimes infantis. Sua voz se tornou referência, ajudando autoridades, educadores e famílias a se prepararem melhor para situações de risco. E assim, a história do desaparecimento de Rafael se consolidou não apenas como um caso resolvido, mas como uma lição viva de coragem, resiliência, união familiar e vigilância comunitária. Ouro Preto aprendeu que o cuidado coletivo pode transformar tragédias em esperança e prevenção. Com o tempo, Rafael começou a se engajar em projetos educativos sobre segurança infantil em outras cidades de Minas Gerais. Ele levava consigo a experiência vivida em Ouro Preto, mostrando que atenção, observação e coragem podem salvar vidas em qualquer lugar. Lucas continuava como parceiro fiel, registrando imagens e relatos. A dupla passava horas documentando locais históricos, becos e vielas, comparando lugares antigos com memórias do passado, e ensinando as crianças como manter vigilância sem medo exagerado. Dona Célia acompanhava cada passo, garantindo que Rafael tivesse segurança e apoio emocional. Para ela, transformar a dor em ação era essencial, e o trabalho do filho representava uma forma de ressignificar o trauma e ajudar outras famílias. A cidade de Ouro Preto consolidou a história de Rafael como um caso de referência. Escolas, associações e órgãos municipais utilizavam o relato para conscientizar crianças, pais e professores, transformando uma tragédia em aprendizado coletivo. Rafael se dedicava aos estudos de criminologia e fotografia. A combinação do conhecimento técnico com a experiência pessoal possibilitava análises profundas sobre perfis de criminosos, estratégia de prevenção e vigilância, tornando-o especialista na área antes mesmo de concluir sua formação. Ernesto permanecia encarcerado, estudado por criminologistas. O planejamento meticuloso do sequestro, a obsessão e os comportamentos manipuladores eram analisados em cursos e pesquisas, servindo como alerta para prevenir crimes futuros.
A família de Rafael manteve sua rotina unida, com encontros, apoio mútuo e atenção constante. O vínculo familiar fortalecia a confiança e dava a Rafael a segurança necessária para enfrentar memórias traumáticas, transformando o medo em força e coragem. O bairro Rosário se tornou um modelo de vigilância comunitária. Moradores se organizavam em grupos, observando ruas e vielas, mantendo contato constante e criando redes de proteção para crianças e jovens. O trauma do passado transformou-se em aprendizado e prevenção coletiva. Rafael passou a escrever artigos, livros e relatórios sobre desaparecimentos infantis, combinando vivência e conhecimento. Sua voz se tornou referência em segurança infantil, contribuindo para políticas públicas e programas educativos em Minas Gerais. E assim, a história de Rafael, um menino que desapareceu em Ouro Preto, permaneceu viva. Sua coragem, a união familiar e a vigilância da comunidade transformaram o medo em lição, mostrando que, mesmo diante do mal, é possível restaurar a esperança e garantir proteção para futuras gerações. Rafael decidiu, a partir de então, criar oficinas em Ouro Preto para ensinar crianças a observar sinais de perigo. Cada oficina incluía jogos, simulações e histórias reais, incluindo a própria experiência do menino, tornando o aprendizado envolvente e impactante. Lucas atuava como facilitador nas atividades, ajudando Rafael a organizar o espaço, registrar imagens e conduzir as crianças nos exercícios. Juntos, transformaram experiências traumáticas em aprendizado prático, demonstrando como prevenção e vigilância são essenciais. Dona Célia continuava firme, apoiando o filho em cada iniciativa. Sua participação nas oficinas mostrava que o cuidado materno e a persistência podem ter um efeito positivo duradouro, especialmente quando aliados à experiência real de quem viveu o perigo. A história de Rafael passou a ser reconhecida em nível estadual. Escolas, ONGs e órgãos públicos começaram a convidá-lo para palestras e programas de prevenção de desaparecimentos, reforçando o impacto de sua experiência em uma escala maior. O vilão, Ernesto, teve seu perfil estudado em faculdades e cursos de criminologia. Seu comportamento obsessivo, meticuloso e manipulador serviu como exemplo de alerta sobre os sinais de perigo, permitindo que profissionais e famílias reconhecessem padrões semelhantes em outras situações. Rafael, enquanto isso, avançava em seus estudos de criminologia e jornalismo investigativo. Ele queria combinar observação prática, análise de perfis e comunicação eficaz para criar programas de prevenção mais completos e acessíveis a crianças e famílias. A cidade de Ouro Preto incorporou o caso em sua memória coletiva. Cada ponto histórico, cada viela e cada praça passou a ser observada com atenção, e a população aprendeu a valorizar a vigilância comunitária, transformando o trauma em aprendizado e cuidado constante. Rafael também começou a trabalhar em projetos que uniam turismo e educação. Ele mostrava aos visitantes lugares históricos e, ao mesmo tempo, transmitia mensagens de segurança, destacando a importância de atenção e cuidado, sem gerar medo, mas sim consciência. A família se mantinha unida e resiliente. Dona Célia e Dona Lourdes continuavam a oferecer apoio emocional, enquanto Rafael e Lucas desenvolviam projetos educativos. O vínculo familiar tornou-se exemplo de como superar traumas com coragem, união e planejamento. E assim, o desaparecimento que um dia paralisou Ouro Preto transformou-se em lição permanente. Vigilância, união familiar, coragem e ação comunitária são ferramentas poderosas para enfrentar o mal, restaurar a segurança e inspirar futuras gerações. Rafael cresceu mantendo seu compromisso com a segurança infantil. Ele se tornou referência em Minas Gerais, participando de conselhos, programas sociais e criando campanhas educativas sobre prevenção de desaparecimentos e proteção de crianças. Lucas seguiu ao seu lado, registrando histórias, documentando projetos e ajudando Rafael a transformar suas experiências em aprendizado coletivo. A amizade dele se manteve sólida, fortalecida pelos desafios enfrentados e pelas vitórias conquistadas. Dona Célia e Dona Lourdes continuaram apoiando Rafael, participando ativamente de eventos e palestras. Para elas, o trauma vivido transformou-se em motivação para proteger e orientar outras famílias, garantindo que a dor de Rafael não fosse em vão. A cidade de Ouro Preto consolidou sua memória coletiva do caso. Ruas, praças e becos ganharam simbolismo educativo, mostrando que, mesmo em lugares históricos e turísticos,
Atenção e cuidado são fundamentais. Rafael começou a escrever seu segundo livro, focando em prevenção, observação e a importância da união familiar. Ele queria criar uma obra que não apenas contasse sua história, mas que também servisse como guia de proteção para crianças e adolescentes. Ernesto permaneceu encarcerado, estudado por criminologistas e psicólogos. Seu perfil tornou-se estudo de casos sobre obsessão, manipulação e sequestro, servindo de alerta para profissionais, famílias e autoridades. Rafael também passou a dar consultoria para escolas e ONGs, ajudando a criar protocolos de segurança e prevenção de desaparecimentos. Sua experiência prática, aliada ao estudo acadêmico, tornava suas recomendações únicas e eficazes. O bairro Rosário se transformou em exemplo de vigilância comunitária. Moradores criaram redes de apoio, comunicação constante e observação mútua, garantindo que crianças e jovens estivessem sempre protegidos e supervisionados. Com o tempo, Rafael começou a ser convidado para eventos nacionais e internacionais. Ele compartilhava sua experiência e conhecimento, mostrando como pequenas ações, atenção e união familiar podem salvar vidas, inspirando comunidades em todo o país. E assim, a história de Rafael se encerra como uma narrativa de superação, coragem e justiça. O vilão foi responsabilizado, a família permaneceu unida e Ouro Preto transformou a dor coletiva em aprendizado, mostrando que a coragem, a união e a vigilância podem vencer até os mistérios mais sombrios. Rafael aprendeu que o medo pode ser superado com atenção, coragem e apoio familiar. Ele transformou o trauma em missão, ajudando a proteger outras crianças e fortalecendo a consciência coletiva da cidade. O vilão, Ernesto, foi julgado, condenado e permanece na prisão, símbolo de alerta e estudo sobre comportamento criminoso. Sua prisão trouxe justiça e permitiu que Rafael e sua família retomassem a vida com segurança. A família de Rafael permaneceu unida, cultivando laços de amor, cuidado e proteção. A dor se transformou em força, e a experiência passou a servir de inspiração para outras famílias que enfrentam desaparecimentos e traumas semelhantes. A cidade de Ouro Preto transformou o caso em aprendizado coletivo. Escolas, associações e órgãos públicos utilizavam a história para conscientizar crianças e adultos, reforçando a importância da vigilância comunitária e da união familiar. Rafael, agora adolescente, cresceu com a responsabilidade de compartilhar sua experiência e educar outros jovens sobre segurança, coragem e prevenção de desaparecimentos. Lucas continuou como parceiro, documentando a vida de Rafael, registrando eventos e experiências, garantindo que a história permanecesse viva e acessível a todos. Dona Célia e Dona Lourdes permaneceram símbolo de resistência e persistência, mostrando que a união familiar é uma das maiores forças para enfrentar adversidades e restaurar a segurança. O vilão, Ernesto, tornou-se estudo de caso em criminologia, contribuindo para pesquisas e cursos de prevenção, ajudando a evitar que crimes semelhantes aconteçam novamente. O bairro Rosário se consolidou como modelo de vigilância comunitária, demonstrando que a atenção, cuidado e união podem transformar qualquer comunidade em um lugar mais seguro para crianças e jovens. E assim termina a história de Rafael, o menino que desapareceu em Ouro Preto. Sua coragem, a união da família e a vigilância da comunidade venceram o mal, transformando trauma em aprendizado, medo em força e desaparecimento em esperança eterna.